Olá, meu nome é Marina Bicalho, eu sou especialista e mestre na área da radiologia odontológica e eu vou mostrar para você como selecionar os cortes de acordo com cada finalidade do exame de tomografia computadorizada utilizando o software Image Studio. Para você selecionar os cortes do seu exame, primeiramente você precisa entender sobre a solicitação do seu exame. Então, na solicitação do exame, a gente precisa da finalidade da tomografia computadorizada, se é para implante, se é para avaliação de lesão, se é para avaliação endodôntica, se é, por exemplo, também para dentes com anomalia de posição. E além da finalidade do seu exame, você precisa determinar a sua região de interesse. Então, por exemplo, é para avaliação endodôntica do dente 11 ou para avaliação total da maxila para mensurações para implante. Então, você precisa, primeira coisa, de entender sobre a sua solicitação e determinar a região de interesse. Bom, a finalidade desse exame é com relação à região dos dentes 21 e 22 e a avaliação endodôntica desses dentes. Para selecionar essa região, nós precisamos, primeiramente, entender os nossos cortes para sagitais, entender a numeração e a localização desses dentes. Então, aqui nós temos o dente 21 e o dente 22, na qual eles estão presentes desde o corte 16, 15, 16, até o corte 25. Mas sempre quando a gente vai selecionar os cortes para os nossos exames, a gente coloca uma margem um pouco a mais, para não ficar exatamente no limite do seu dente. Então, aqui a gente poderia selecionar do corte 13 até o corte 28, por exemplo. Para selecionar os cortes que ficarão presentes na sua avaliação, utilizando o software, basta você clicar com o botão direito, definir intervalo de seleção, e aqui você vai selecionar o intervalo dos seus cortes. Você pode tanto selecionar os cortes para ficar, como também os cortes que você quer retirar do seu exame. Nesse caso, eu vou retirar alguns cortes. Então, eu vou retirar o corte 0 até o corte de número 13 e vou selecionar. Observe que eles ficaram selecionados, mudaram a cor para vermelho, assim também como o corte axial e a vista panorâmica. Com o botão direito, eu consigo remover as imagens selecionadas ou manter as imagens selecionadas. Nesse caso, eu vou remover as imagens e observe que a vista axial, a vista panorâmica, a vista axial e os cortes parasagitais eliminaram aqueles cortes que foram selecionados. Além disso, eu também vou remover os cortes 14 até o corte 31 para ficar selecionado apenas a visualização do dente 21 e do dente 22. Então, aqui eu aperto com o botão direito, definir intervalo de seleção. Vou colocar do corte 14 até o corte 31 para eliminar, remover as imagens selecionadas. Então, aqui nos cortes parasagitais, eu tenho a visualização somente daqueles dentes que foram solicitados no pedido do exame para avaliação endodôntica. Bom, além dos cortes parasagitais, você também pode acrescentar ao seu exame utilizando cortes axiais, cortes sagitais e cortes coronais. Para isso, nós mudamos a nossa visualização. Então, nós utilizamos nessa barra superior o último ícone, que é mudar a nossa visualização. A gente vai selecionar esse ícone e vai colocar MPR. Quando a gente seleciona o MPR, nós temos a visualização axial, sagital e coronal desse exame, além da visualização 3D que nós conseguimos também visualizar nessa mudança de visualização. Então, aqui, nós conseguimos rodar todos os cortes axial, todos os cortes sagitais e todos os cortes coronais. Para isso, eu posso selecionar algum desses cortes que representam aquilo que melhor vai falar sobre o meu dente, a finalidade daquele exame,
Então, eu vou selecionar um determinado corte, por exemplo, e posso selecionar ele para colocar no meu template. Então, observe aqui que eu vou selecionar um corte sagital, na qual vai pegar todo o longo eixo do meu dente 21. Aqui nesse corte, eu posso, inclusive, colocar alguma observação, escrever alguma observação nesse corte, o que fica bem interessante na hora de montar o seu template. Então, você aperta no ícone da letra, digita o que você quer escrever, a fonte, o tamanho e a cor, e coloca para aparecer na sua imagem. Caso você queira aumentar o tamanho dessa letra, você pode ir em propriedades, clicando com o botão direito, e alterar o tamanho dessa fonte para aumentar a letra e você conseguir visualizar e ficar, obviamente, mais estético no seu template. Então, aqui você pode colocar o nome do corte e você pode identificar qual é aquele dente. Você também pode, com o ícone setinha, adicionar alguma marcação e mostrar alguma perda de estrutura dentária, alguma reabsorção óssea. Então, aqui você pode escrever o que você deseja e colocar na sua imagem selecionada. Então, você coloca a observação, o nome do corte, por exemplo, o número do dente. Para você selecionar essa imagem e colocar no seu template, você vem nesse ícone dessa câmerazinha e coloca selecionar a imagem. Você clica e tira uma foto da sua imagem. Eu posso realizar isso com qualquer corte. Posso realizar com o corte coronal, por exemplo. Então, eu posso adicionar uma seta, posso colocar a numeração do meu dente e também o corte, o nome do corte que foi selecionado, corte coronal. Após escrever e selecionar a sua imagem, você vai selecionar a câmera e vai tirar uma foto daquela imagem que você selecionou. Bom, uma outra forma de você colocar sequências de cortes, que é bem interessante, é você mudando a sua visualização, colocar, por exemplo, uma sequência de cortes axiais. Bem parecido com os cortes para sagitais, que nós temos a sequência, nós podemos realizar sequências de outros cortes também. Isso principalmente de acordo com a finalidade do seu exame, por exemplo, para endodontia ou para dentes com anomalia de posição, nós conseguimos montar uma sequência de cortes que segue todo o longo eixo desse dente. Então, para isso, a gente pode solicitar uma nova reconstrução, que é nesse ícone. Na reconstrução dos cortes para sagitais, a gente pode clicar nesse ícone e mudar o nosso tipo de corte. Nós podemos montar uma sequência, ao invés de cortes para sagitais, uma sequência de cortes axiais. Aqui a gente coloca a distância, então você pode colocar 2 milímetros, 1 milímetro ou 1,5 milímetros, e assim fazer essa nova reconstrução, montando uma sequência de cortes axiais. Observe que quando eu amplio a imagem, que é nesse ícone superior dessas barras laterais, nesse quadrado, nós conseguimos ter uma sequência que vai do 0 até o corte 36 das imagens que eu selecionei para realizar os cortes axiais dessa região. Eu também posso selecionar as imagens que eu quero que permaneçam no meu exame, então a qual vai aparecer o longo eixo do dente 21 e do dente 22. Então, pegar uma seleção que vai do corte 0 ao corte 10 e eu vou remover essas imagens. E também eu posso eliminar o corte 21, 22, 23, 24 e 25. Se você clicar com o botão esquerdo em cima do corte, você já seleciona. Então, eu posso também selecionar as minhas imagens para remover dessa forma, a qual eu vou apertar com o botão direito, remover as imagens selecionadas.
Na sua seleção de cortes, você também pode alterar a quantidade de fileiras e colunas na qual essas imagens vão aparecer. Nessa barra lateral que nós temos diferentes ícones, você pode apertar esse ícone propriedade dos cortes, que é uma chavinha, e mudar a quantidade de colunas. Então, para ampliar a minha imagem, eu posso diminuir a quantidade de colunas e assim eu evidencio mais os meus cortes, a minha sequência de cortes axiais. Nesses cortes, você também pode fazer marcações, adicionar textos, colocar setas, identificar qual é o dente, e assim selecionar essas imagens para você montar o seu template e enviar para o cirurgião dentista. Para isso, é de extrema importância a gente saber a finalidade do nosso exame para fazer cortes que corroboram com a solicitação do seu exame. Então, os cortes axiais, essa sequência de cortes axiais, são bem interessantes para você realizar quando a solicitação for mensuração da estrutura, quando for para visualização do longo eixo do dente para tratamento endodôntico, identificação dos condutos radiculares, dentes com anomalia de posição. Então, os cortes que mais representam aquela estrutura, você vai selecionar para você colocar no seu exame de tomografia computadorizada. Bom, nessa aula você aprendeu, então, como selecionar os seus cortes de acordo com a finalidade do seu exame de tomografia computadorizada.